O nosso Deus, Ele tem todo o poder para mudar circunstâncias, diagnósticos e também a nossa sorte. Esse é o estudo de número 1109, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Temos diversos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que Deus mudou a sorte delas e elas foram vitoriosas. Vamos ao nosso tema. Deus muda a nossa sorte. Nosso texto base está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 3, que diz: Então o Eterno, o teu Deus, mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. Yahvé, teu Deus, te fará retornar do exílio e te restaurará, terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Sorte é força invencível a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Também é tido como destino, fado, modo como algo ou alguém termina, é o fim, mas também pode ser parte, porção e resultado. Existem muitos versículos na Bíblia que falam sobre sorte no sentido de destino e resultado. A Bíblia nos ensina que Deus tem todo o poder para mudar uma sentença, para mudar um diagnóstico, para mudar algo que seria muito ruim para os seus servos. Vamos nos lembrar de Mardoqueu. Amã tinha feito um decreto destinado para o povo de Deus ser exterminado. Esther capítulo 9, verso 24 diz: Pois Amã, filho do Agagita Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los, e para tanto havia lançado o pur, isto é, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. Amã, ele odiava Mardoqueu, primo da rainha Esther, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, não se prostrava diante dele, e Amã, para se vingar, ele intentou exterminar o povo judeu, porque era o povo de Mardoqueu. Mas quando o rei Assuero soube disso através da rainha Esther, ele tentou modificar essa situação. Esther capítulo 9, verso 25 diz: No entanto, quando estes sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei por intermédio de Esther, ele deu ordens expressas e por escrito para que a intenção maligna de Amã para com os judeus se voltasse contra sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. O inimigo dos judeus foi enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Deus mudou a sorte dos judeus, pois eles podiam se defender de seus inimigos sem serem punidos, seguindo o edito do rei Assuero. Esther capítulo 9, verso 1 diz: No 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Deus mudou a sorte dos judeus, pois os inimigos deles, ao tentar destruí-los,
foram destruídos, pois ninguém, a Bíblia nos ensina, que conseguia vencê-los ou resisti-los, porque é o próprio Deus, o Deus Altíssimo, que estava com eles, dando a vitória, e eles festejam até o dia de hoje, que é a festa do Purim. Mas também Deus mudou a sorte de Jó. Jó capítulo 42, verso 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Outra versão fala: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, ele concedeu em dobro tudo que possuía antes. Jó, ele sofreu diversas perdas, uma atrás da outra. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, mas ele não perdeu a fé dele em Deus. Jó capítulo 19, verso 25 diz: contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor, e mesmo diante das aflições, Jó não perdeu a sua fé no Deus Altíssimo, e o Todo-Poderoso mudou a sorte dele quando ele tirou o foco dele mesmo e reconheceu a soberania e o poder do nosso Deus. Jó capítulo 42, verso 1 e verso 2 diz: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Jó reconheceu a soberania, ele reconheceu o poder do Deus Todo-Poderoso, ele compreendeu que somente Deus poderia mudar aquela situação, e Jó, ele se arrependeu dos questionamentos que ele fez ao nosso Deus. Mas quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte dele. Jó capítulo 42, verso 12 e verso 13 diz: assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó muito mais do que o início. E olha só, ele teve 14 ovelhas, 6 camelos, uma junta de boi, um jumento, também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Deus tocou nos irmãos, nas irmãs de Jó e em todos os que o conheceu anteriormente, e cada um levou uma moeda de prata e um anel de ouro. Eles se compadeceram do sofrimento de Jó e o consolou. E Deus também mudou a sorte de José. Sabe por quê? Porque quando José foi vendido aos mercadores ismaelitas, devido à inveja e o ciúme de seus irmãos, era para José ser escravo. Gênesis capítulo 37, verso 28 diz: quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Lá no Egito, José serviu como escravo na casa de Potifar, mas o Deus Todo-Poderoso não abandonou a José. Deus era com José. Gênesis capítulo 39, verso 2, ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E outra versão diz que o Senhor estava com José e José prosperava em tudo que ele fazia. E mesmo como escravo lá no Egito, José mantinha a sua fé, ele mantinha a sua comunhão com Deus. José não deixou de temer ao Senhor e por isso ele foi mandado para a prisão. Mas José preferiu continuar sendo fiel ao nosso Deus do que desonrá-lo se deitando com a mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39, verso 9 diz: ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu. Isto José está falando para a mulher de Potifar. E continuando o versículo fala assim, ó:
porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Aquela mulher, ela armou para José, ela mentiu que ele tentou abusar dela e o esposo Potifar acreditou nela. Mas mesmo lá na prisão, José se manteve fiel, obediente e temente ao Senhor, e ele saiu de lá, mas ele saiu como governador do Egito, porque Deus o honrou. E mais tarde, os irmãos dele, aqueles que o venderam para os ismaelitas, eles foram lá e eles testemunharam que Deus mudou a sorte de José. Gênesis, no capítulo 50, verso 19 e verso 20 diz: no entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? Olha o que José disse para eles: o mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Deus mudou a sorte de José. De escravo, ele se tornou o homem mais temido, mais poderoso do Egito, abaixo somente de Faraó. Se nos lembrarmos de Davi, Davi teve a sorte dele mudada por Deus diversas vezes. Quando, por exemplo, ele foi perseguido e ele estava cercado pelos soldados de Saul lá no deserto de Maom, o que o rei Saul queria? Queria matar a Davi. 1 Samuel capítulo 23, verso 26 disse: Saul marchava por um lado da montanha e pelo outro lado Davi e seus soldados fugiam em disparada a fim de escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus homens para capturá-los, várias vezes Saul tentou matar a Davi, movido pela inveja e ciúmes. Ele investiu contra Davi, mas dessa vez parecia que não teria escape. Embora a sentença de Saul estava prestes a ser executada, o propósito, o desígnio de Deus para a vida de Davi prevaleceu e o Senhor deu a Davi o escape. 1 Samuel capítulo 23, verso 27, verso 28, um mensageiro veio comunicar a Saul: vem depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul imediatamente suspendeu sua perseguição a Davi e partiu para enfrentar os filisteus. Por esse motivo, denominam essa região de rocha da separação. O propósito de Deus para Davi prevaleceu. O propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, prevalecerá. Sabe por quê? Porque os planos de Deus, eles são perfeitos e Deus é soberano, é poderoso e é fiel para executar. Muitos tentaram matar a Davi, incluindo o próprio filho dele chamado Absalão, quando usurpou o trono, e Deus, para livrar a Davi, desbaratinou o conselho de Aitofel. Deus, ele mudou a sorte de Davi por diversas vezes. E no nosso texto base, Moisés profetizou ao povo israelita sobre a misericórdia do nosso Deus, porque o Senhor conhecia o coração daquele povo. Deus fala que eles eram teimosos, obstinados e infiéis. Mas quando eles sofressem o juízo de Deus por tê-lo rejeitado, eles seriam levados para o cativeiro. Mas ao se arrependerem e voltarem-se para o Deus vivo e poderoso, eles teriam sua sorte restaurada. A Bíblia nos mostra que muitos profetas profetizaram a restauração da sorte do povo israelita. Eu vou citar o profeta Jeremias, ele ensinando que eles poderiam ter a sorte deles mudada
quando eles buscassem ao Senhor, mas verdadeiramente. Vamos conferir. Jeremias no capítulo 29, verso 14 diz: eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra, para onde eu os dispersei, e os repatriarei para o lugar de onde os deportei, afirma o Senhor. O profeta Jeremias, ele viu o cumprimento do juízo de Deus em Judá, mas ele era um homem de fé, ele tinha esperança no Senhor e ele sabia que Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. E o que Deus prometeu? Que mudaria a sorte deles. Louvado seja Deus. E nós tivemos a nossa sorte modificada. Quando Adão, ele desobedeceu e ele pecou contra Deus, toda a humanidade estava destinada à morte eterna, à separação eterna do nosso Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado ele passou a todo ser humano, mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia e bondade, ele providenciou o resgate. Ele enviou Jesus Cristo, o Filho unigênito dele, e mediante a morte de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos receber, através da graça do Senhor, nós podemos receber a vida eterna com Deus. Nós podemos ter novamente comunhão e relacionamento com nosso Deus. Romanos no capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E no nosso Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós fomos justificados, mas fomos justificados pela graça, não é por merecimento, não é por nós mesmos, mas é pelo Senhor Jesus, porque mediante a redenção dele, nós podemos voltar a ter comunhão com o nosso Deus e com ele também. Eu vou começar a concluir. Nós servimos o Deus vivo e poderoso. O nosso Deus é misericordioso. Ele pode mudar decretos, ele pode mudar sentenças e ele pode mudar desígnios. Sabe por quê? Porque ele é o Deus do impossível. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós precisamos ter fé. Nunca devemos nos esquecer que sem fé é impossível nos agradarmos ao nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais ou dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite para que você se inscreva e que o Senhor Jesus ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.